São muitas as pessoas que tiveram suas vidas completamente mudadas e transformadas por meio dessa postura que eu vou dizer aqui, declarando essas palavras. Não é mágica, não é simpatia, é uma ação poderosa de Deus na vida daqueles que o buscam e o buscam com humildade de coração, compreendendo, entendendo que tudo é possível se nós nos achegarmos a Ele com um coração contrito, quebrantado. Porque a palavra dele nos diz que Ele resiste aos soberbos, mas Ele concede graça aos humildes. E você que está ouvindo essa oração e que vai declarar comigo essas palavras, você pode alcançar a bênção de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus em todas as áreas da sua vida, espiritual, emocional e material. É importante dizer também que muitas das adversidades que têm atingido muitas pessoas boas. Por que eu estou frisando pessoas boas? Porque quando as coisas más acontecem na vida das pessoas más, isso não chama atenção. A gente logo diz: fulano está colhendo o que plantou. Essa adversidade, essa crise, esse problema que ela está enfrentando, é porque ela procurou, porque ela fez por onde, porque ela desencadeou isso na sua vida. Essa pessoa não tem o temor de Deus, essa pessoa, ela procurou isso. Agora, e quando coisas más acontecem na vida de pessoas boas? E nós temos visto isto acontecendo na vida de algumas pessoas à nossa volta. Pessoas que temem a Deus, pessoas que colocaram a sua vida nas mãos de Deus. E mesmo assim, muitos têm passado por aflições, por adversidades, por crises, por situações as quais a gente não consegue compreender. Agora, essas situações podem ter um fim. Essas situações podem acabar à medida que você, à medida que eu, à medida que alguém se aproxima de Deus com um coração contrito, quebrantado e declarando a sua palavra, declarando a promessa dele sobre a sua vida. Muitos alcançaram o favor de Deus e você também vai alcançar. Deus tem feito maravilhas e milagres na vida de muitas pessoas por meio do cumprimento da palavra dele. Lembre-se, foi Cristo que disse que nós passaríamos por aflições. Então, algumas das situações pelas quais nós passamos, nós não temos como deixar de passar. Todavia, Cristo também, Ele nos garantiu vitória e Ele nos deu ferramentas para que nós pudéssemos administrar as adversidades na nossa vida. Qual é uma das mais importantes ferramentas que Cristo deixou aos seus discípulos e discípulas? Qual foi o meio que Cristo deixou para que nós pudéssemos alcançar algo diante de Deus? A oração. E Ele ensinou a mim e a você até a forma correta de orar. Cristo nos deu não apenas uma ferramenta, mas Ele nos deu o manual de instruções. Ele nos ensinou a orar. Eu quero inclusive aproveitar esse momento para convidar você, antes de declarar as palavras do Salmo 23 na sua vida, você recordar comigo
qual foi a forma que Cristo nos ensinou a orar, a pedir diante do Pai. O evangelista Mateus, no capítulo 6 do seu livro, a partir do versículo 9, nos ensina. Foi Jesus que disse: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essas são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, registradas no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Como disse, Cristo nos deixou uma ferramenta e nos ensinou como utilizar essa ferramenta. E essa ferramenta é a oração. A oração para nos tirar de situações de adversidades, situações de desertos, de vales, de perigos. Eu quero convidar você a fazer a declaração agora das palavras do Salmo 23. E essas declarações que nós vamos fazer aqui agora, elas podem solucionar problemas na nossa vida, podem nos arrancar de crises dos relacionamentos. Eu tenho lido constantemente comentários nos vídeos que eu publico de pessoas pedindo por socorro nos seus relacionamentos. Quantas são as pessoas que têm sofrido e chorado nos seus relacionamentos? São maridos que abandonam suas esposas, vão embora. Outros que não saem de casa, mas teimam em viver afastados da família. Nós vemos filhos órfãos de pais vivos. Nós vemos também situações de esposas que às vezes acabam deixando seus lares, acabam se ocupando de tantas coisas e não oferecem a atenção devida à sua família, aos seus maridos. Muitas dessas crises de relacionamentos são crises que são potencializadas pela ação de Satanás. Eu não sei se você sabe, mas nem tudo de mal, nem tudo de ruim que acontece em nossas vidas são sementes que nós semeamos e estamos colhendo. Não. Satanás está à nossa volta. A palavra nos diz que ele é como um leão rugindo em derredor, procurando tragar, procurando passar uma rasteira, procurando devorar, procurando estragar os nossos relacionamentos. Há muitas pessoas que estão sofrendo porque às vezes de algo muito pequeno Satanás se aproveitou, trouxe discórdia, fofoca, intrigas. Houve situações de xingamentos, de palavrões, de desentendimentos, e feridas na alma foram ocasionadas, e hoje pessoas sofrem com relacionamentos destruídos. Há pessoas que pegaram birra, raiva umas das outras, estão vivendo por conveniência. Crises nos relacionamentos. Há outras pessoas que estão vivendo crises nos relacionamentos por conta de crises financeiras. Enquanto tudo estava em dia, enquanto as contas estavam controladas, tudo ia bem. Mas agora são brigas, um culpando o outro, crises financeiras. E nesse momento
Eu quero orar também por pessoas que estão atravessando crises nas suas finanças, declarar essa palavra sobre a sua vida. E eu tenho certeza que Deus vai prover o escape, o recurso, aquilo que você precisa para resolver essas crises nas suas finanças. Pessoas que estão desempregadas, em busca de uma oportunidade, pessoas que estão lutando com seus pequenos negócios, com suas empresas, pessoas que sofreram prejuízos, pessoas que estão atravessando uma grande, terrível crise nas vendas, na sua vida financeira, na sua vida profissional. Quantas pessoas em busca de um emprego. Eu quero orar para que Deus ajude você a sair dessa situação, e nós vamos fazer isso juntos, declarando as palavras do Salmo 23 sobre a nossa vida. E aí, essa crise financeira saindo da sua vida pode resolver problemas na sua família. Muitos dos problemas que estão acontecendo nas famílias são por conta de crises financeiras, por conta de situações que fizeram com que pessoas se endividassem, e pessoas estão sendo humilhadas, maltratadas, estão sendo pressionadas, vivendo um tormento, uma tribulação, alguns perseguição. Este salmo, ele é um salmo poderoso, porque são palavras de alguém que se achegava diante de Deus com um coração completamente quebrantado, alguém que rasgava o seu coração diante de Deus, e Deus lhe concedeu o favor, e o exaltou, e o tornou um dos maiores reis que a terra já viu, porque ele foi um adorador. Ele venceu gigantes na sua vida, venceu batalhas. E nós vamos absorver essa experiência, essa sabedoria, esse conhecimento, essa postura do rei Davi, nós vamos absorver na nossa vida, e você vai vencer as batalhas, você vai conquistar, você vai encontrar um lugar diante da presença de Deus, e você vai ver a transformação na sua vida espiritual. Tem pessoas vivendo crises emocionais, crises de identidade, pessoas que estão confusas, que não sabem o seu lugar nesta vida, neste mundo, no reino de Deus. E nós vamos declarar isso sobre a sua vida, e você vai encontrar sua identidade, solucionar essa crise emocional, essa crise espiritual que tem se abatido sobre muitas vidas. Há pessoas que talvez estão vivendo até um relacionamento saudável, estão com as suas vidas financeiras equilibradas, não tem problemas na saúde, não está em crise emocional, não está em crise de identidade, mas está vivendo uma crise espiritual. Está passando por um período de mornidão, ou por que não dizer de frieza espiritual. Eu creio que Deus tem algo para operar na sua vida, para te tirar desse lugar e conduzir a uma vida maiúscula no reino de Deus. Por isso eu quero orar para que a sua vida espiritual possa ter uma transformação. Há pessoas vivendo períodos de incertezas em suas vidas, pessoas que precisam tomar decisões, não sabem se vão por aqui ou se vão para lá. Não sabem se escolhem ficar ou partir, entre esse ou aquele. Incertezas, pessoas que não sabem se ficam onde estão, se vão para outro lugar. As palavras deste salmo são palavras que vão ajudar você a ter segurança nas decisões. Há muitas pessoas que não conseguem ter segurança porque passam por crises de medo. Conhece pessoas que têm medo, um medo que as assombra, que as paralisa. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus. Eu quero clamar diante de Deus para que você encontre um lugar de tranquilidade, paz, coragem, determinação, e você verá que Deus vai operar algo maravilhoso na sua vida.
e isso vai servir para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. As palavras que nós vamos declarar desse salmo são palavras de provisão para pessoas que estão precisando de recursos, de uma porta que se abra, de uma oportunidade. As palavras desse salmo são palavras de provisão. São palavras de esperança. Quantas pessoas estão desesperadas? Quantas pessoas não sonham mais? Quantas pessoas estão sem expectativa na sua vida? Levando uma vida empurrada, uma vida sem sentido. As palavras deste salmo são palavras também para nos conduzir ao descanso diante de Deus. Muitas pessoas estão vivendo tão atribuladas, perturbadas, uma vida corrida, precisam de descanso. Aliás, muitos estão ansiosos, ansiosas, e Deus quer te conduzir a um lugar de descanso. As palavras deste salmo são palavras de direção para pessoas que precisam tomar decisões, que precisam de uma intervenção da sabedoria divina, para que não erre, para que não caia, para que não fique prostrado diante do caminho. Deus vai te dar direção. São palavras de justiça para pessoas que passam por tantas injustiças, pessoas fragilizadas diante de um mundo que nos devora, diante de um mundo que nos açoita, diante de um mundo que nos faz cair. Um mundo injusto, que muitas vezes não sabe reconhecer o valor de pessoas como você. Deus vai te fazer justiça. As palavras deste Salmo 23 são palavras também de consolo para pessoas que estão passando por um momento em suas vidas que precisam de um amparo de Deus, pessoas que precisam de um consolo do Espírito Santo de Deus. Você receberá o consolo que tem nesse salmo. Palavras de livramento para pessoas que estão perseguidas, palavras que vêm para conduzir você a um lugar de proteção, de segurança, de paz. São palavras de unção para muitas pessoas que buscam diante de Deus dons, para pessoas que buscam ferramentas para trabalhar no reino. Deus tem uma unção poderosa para você, e a unção que vem de Deus ninguém pode te tomar. Essa palavra do Salmo 23 tem também uma confirmação para você que percebe que há um chamado em sua vida, para você que busca diante de Deus saber qual a razão da tua existência, o sentido da tua vida, a missão que lhe foi confiada. Aqui há uma palavra de confirmação, uma palavra de salvação, uma palavra que nos conduz à presença de Deus. Nesse momento, eu quero convidar você para declarar as palavras deste Salmo 23, declarar na sua vida. E eu repito, não é simpatia. Isso é tornar a palavra de Deus uma verdade na sua vida. Não é apenas ler aquilo que está na Bíblia, mas é fazer deste salmo uma verdade na sua vida. Este salmo é um salmo de Davi, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu declaro, diante do reino espiritual, que o Senhor é o meu pastor, é Ele que me conduz, e eu não terei falta de nada, porque Ele está comigo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Com isso eu declaro que o tempo de miséria, de escassez, ficou para trás. O Senhor me conduz a pastos verdejantes, lugar de recursos, lugar da provisão de Deus.
Leva-me para junto das águas de descanso. Por isso eu declaro que o tempo de tribulações, de perturbação, de opressão, esse tempo ficou para trás, porque o meu pastor, que é o Senhor, Ele me conduz para águas de descanso. Refrigera minha alma. A minha alma agora tem o refrigério que vem dele, do Senhor Jesus, por meio do seu Espírito Santo. Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Portanto, o tempo de injustiça na minha vida fica para trás. Eu declaro que pelo poder do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus Cristo, a justiça me será feita e o Senhor fará justiça na minha vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Eu declaro que essa é uma verdade na minha vida, portanto eu não vou me desesperar, ainda que eu passe pela maior crise, pela maior dificuldade, pelo deserto, pelo vale da sombra da morte, eu continuarei acreditando nas promessas que Deus fez sobre a minha vida, porque a palavra dele me diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Portanto, tudo aquilo que tenta me parar, todos os adversários, os inimigos internos, os medos, as crises, tudo aquilo que me assalta por dentro, tudo aquilo que tenta me paralisar, está aniquilado pelo poder do nome de Jesus. E os inimigos externos, aqueles que tentam me derrubar, aqueles que tentam me tirar a paz, me tirar do caminho da presença de Deus, aqueles que tentam diminuir a minha fé, eles não terão poder sobre mim, porque o Senhor unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A bênção de Deus sobre a minha vida, ela será abundante. Eu declaro que eu não terei que tomar emprestado. Pelo contrário, eu terei para emprestar. Eu terei o suficiente para mim, para abençoar pessoas à minha volta, porque bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre, porque diante dessas palavras eu declaro que o Senhor será cada dia na minha vida o meu pastor, a minha provisão, o meu protetor. Ele será sempre presente na minha vida. Estando Ele comigo, eu não preciso temer mal algum. Agindo Ele, quem o impedirá? Que assim seja. Está declarado em nossas vidas o poder da palavra do Senhor. Amém. Amém. Preste atenção nisso que eu vou dizer agora. Faça essa oração por 23 dias. Faça essa oração por esses 23 dias. Os estudiosos dizem que em 21 dias nós conseguimos criar um hábito na nossa vida, e que você crie esse hábito de declarar essas palavras na sua vida, porque você verá a bênção e a glória de Deus sobre a sua casa.
casa, porque Deus está conosco. Que você possa também aproveitar e já dar o seu like no nosso vídeo para que essa oração seja mesmo uma oração que se espalhe na internet. Aperta no gostei, compartilhe essa palavra de Deus para que mais e mais pessoas possam ter acesso a essa riqueza que vem do céu. Que você possa se inscrever no nosso canal, porque todos os dias nós temos no mínimo 4 vídeos que falam da palavra de Deus. Muito obrigado, que Deus opere um milagre na sua vida hoje.